Então, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Você do programa Revivados por Sua Palavra, que tenha cada dia lido a Bíblia, estudado a Palavra de Deus para ouvir a sua voz. A Bíblia, ela é muito importante, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve o que Deus tem para nós. A mensagem geral do Senhor, as doutrinas do Senhor, mas também o que Deus espera de nós para cada dia. Por isso, estudar a Bíblia dia após dia, cada momento, cada manhã na primeira hora é importante para que a gente possa ter uma relação com o Senhor de amizade, mas acima de tudo a gente possa discernir, aprender, conhecer e ter forças para seguir a palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus muda vidas. Ela transforma pessoas mentirosas em pessoas honestas, transforma bêbados em pessoas sóbrias, viciados em libertos. Ela reestrutura famílias que estavam todas desestruturadas. A Bíblia é um livro maravilhoso. Eu amo este livro, por isso leio. Você tem lido a Bíblia todos os dias? Vamos abrir a palavra, mas antes vamos orar. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez de abrirmos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos então em Ezequiel capítulo 13, que é um capítulo que apresenta uma repreensão do profeta contra os falsos profetas e também contra as falsas profetisas. Por exemplo, desde o verso 1 até o versículo 23, Ezequiel profetiza contra os falsos profetas, tanto homens quanto mulheres. Em cada caso, ele descreve o pecado de maneira vívida e então apresenta o veredito divino de condenação. É interessante notar, primeiro, que o profeta descreve o pecado porque Deus mostra a ele quais são os pecados. Ele tem a revelação de Deus porque, em primeiro lugar, Deus conhece todas as coisas, Ele conhece todos os detalhes de todas as pessoas. Nada escapa ao seu olhar prescrutador. Em segundo lugar, é interessante nós sabermos que a condenação ela vem não por imposição, mas por causa da transgressão de um povo que decidiu se afastar de Deus. Então, vamos ler aqui alguns versos deste capítulo. Vou ler a partir do verso 1. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel está dizendo. Então ele começa o capítulo dizendo, não sou eu quem está dizendo. Os pecados que eu vou descrever, a situação que eu vou descrever é descrita pelo Senhor, aquele que lê aquilo que está escondido em nossa mente. A palavra é do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Então os falsos profetas não falavam do que vinha de Deus, mas do seu coração, e o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então diz aqui Deus para Ezequiel, para ele transmitir essa mensagem. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor me disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam ainda assim o cumprimento da palavra. Não tivesses visões falsas e não falasses adivinhações mentirosas, quando dissesse o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Então veja que aqui, a partir do verso 1 e mais especificamente no verso 5, quando ele se refere às brechas, né? Não subistes as brechas, não reparastes a fenda da casa de Israel e tal, o sentido aqui é que esses profetas não edificaram muros para a proteção espiritual do povo. Na verdade, os falsos profetas, eles não contribuíam com orações, não serviam de exemplo, não deram bons conselhos a Judá. E assim, a nação de Israel não se voltou para Deus, pelo contrário, se afastaram de Deus. No verso 6 e 7, eu li aqui agora até o 8, verso 6 e 7, fala dos falsos profetas, tais como Balaão, que praticaram adivinhação. Então, essa era a arte pagã de tentar prever o futuro e buscar direcionamento por meio de meios duvidosos e meios proibidos expressamente na lei de Deus, né, na lei mosaica. Meios como
a astrologia, a leitura do fígado, a leitura das entranhas dos animais, a consulta a médiuns ou a bruxos para buscar uma comunicação com os mortos. Então, tudo isso havia sido proibido por Deus, e esses falsos profetas esperavam obter algum tipo de revelação através desses meios. Mas, como era de se esperar, eles não encontravam a verdade. Sabe por quê? Porque eles não procuravam onde a verdade estava. Eles não procuravam com o Deus que revela a verdade. Não procuravam na lei, não procuravam nos profetas. Então, esses falsos profetas enganavam o povo, ludibriavam o povo, não só através dos seus ensinamentos, mas também através da sua vida. No verso 8, que foi o último que eu li até o verso 7, vamos ler o verso 8 agora, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor. Então, o julgamento divino sobre a visão de vaidade e adivinhação mentirosa, nesse versículo, ela é reapresentada de maneira dura com eles. Ele diz, como falais falsidade e tendes visões mentirosas. Né? E aí ele diz mais assim, eu sou contra vós, diz o Senhor. Então, sabe que o vocábulo hebraico para vaidade aqui é traduzido como em vão, como lá em Êxodo 27. Então, seria mais ou menos assim. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas ou visões em vão. No verso 9, aí ele diz o seguinte, veja aqui, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras, não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos no registro da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então, pelo fato desses falsos profetas terem proclamado mensagens que contradizem a verdade divina, eles foram condenados. O Senhor os afastaria do povo de Israel. Eles não teriam mais participação na nação, não mais participação na herança da terra. Né? Então, os falsos profetas não tomariam parte da restauração futura do povo à terra prometida. Então, esse era o juízo que Deus havia proclamado contra eles. Ainda a partir do verso 10, aí há várias repreensões contra esses falsos profetas. Depois você pode ler ali até o verso 16, esses falsos profetas experimentariam a ira de Deus. Aí é retratado. Assim como os muros de Jerusalém que estavam sendo erguidos naquela época, eles seriam destruídos. Jerusalém seria invadida e subjugada por causa dos pecados dos seus habitantes. Que triste. A grande Jerusalém, que deveria ser a glória do povo de Deus, que deveria ser um instrumento para a pregação do Evangelho, agora estava pregando a falsidade. Uma falsa paz que estimulava o povo a edificar, imaginando um futuro garantido. Mas Deus sabia, o profeta de Deus sabia que ocorreria exatamente o oposto. Os falsos profetas haviam enganado o povo com uma esperança de vã conforto e prosperidade. Esse engano os tomava não apenas tornava esse povo como fazendo contrário à vontade de Deus, mas também eles irritavam, vamos usar essa palavra, o próprio Deus. E por isso a destruição estava assegurada. Sabe, quando a gente olha lá, por exemplo, a partir do verso 20, há uma citação bem triste, diz assim, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra os vossos invólucros, feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves. Daí ele diz ali, depois no verso 21, rasgarei os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos. E depois verso 22, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não o havendo eu entristecido e fortalecestes a mão do perverso. Entristecesse o coração dos justos, com vaidade. Sabe, amigos, as profetisas e profetas falsos lançavam dúvidas entre os que não se envolviam com adivinhações demoníacas e estimulavam os que já haviam tinham iniciado. Eles seriam punidos com o mesmo julgamento que cairia sobre os falsos profetas, as falsas profetisas, o povo pagão seria punido.
essa condição de Israel, antes da destruição final de Jerusalém pelos babilônicos, nos lembra e nos adverte de que, como Israel moderna, nós vivemos na terra do cativeiro de Satanás. Então, querido, enquanto Deus envia mensagens de advertência para o seu povo, o inimigo traz falsos profetas, falsos mestres ainda hoje, que proclamam mensagens sedutoras a fim de enganar o povo de Deus. A mensagem de que não haverá mais sofrimento. Aceite a Cristo e você não vai sofrer mais. A mensagem de que basta você ser fiel nos dízimos e nas ofertas e você vai ter muito dinheiro, vai prosperar financeiramente. O justo prospera, mas nem sempre prospera financeiramente. Às vezes a prosperidade vem em forma de paz, vem em forma do perdão dos pecados, vem em forma de alegria na adversidade. Somente aqueles que amam a Deus e a verdade serão capazes de resistir aos enganos no tempo do fim. E como é que a gente vai poder conhecer a Deus e a verdade? Não tem outro jeito, amigo, senão estudando a Bíblia. Não tem outro jeito. Ouvindo o teu pastor? Pode ser, mas antes de ouvi-lo, leia a palavra. Ouvindo o que a igreja diz? Pode ser, mas antes de ouvir a igreja, estude a palavra, porque a palavra de Deus apresenta a verdade. A palavra de Deus apresenta o caminho. A palavra de Deus mostra por onde devemos ir. A palavra de Deus mostra a Jesus Cristo, mostra os ensinamentos dele, mostra qual é o caminho que nós devemos andar. Então, você tem estudado a palavra? Você tem estudado a Bíblia? Espero que sim. Se não, começa hoje estudando a Bíblia, peça um estudo bíblico no site novotempo.com, nós vamos mandar de graça para você, um guia para você compreender a Bíblia Sagrada. Posso orar por isso para você? Por você? Eu quero orar então. Juntos fechamos os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado pela certeza da salvação em Cristo, mas também, ó Deus, nos dê Tua sabedoria a fim de que possamos compreender a Tua palavra e viver a Tua palavra para encontrar nela a verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, e lembre-se, seja reavivado pela palavra de Deus. Grande abraço.